Cupcakes, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal de dicas de inglês. Hoje nós vamos trabalhar vocabulário. E talvez você esteja aí pensando: nossa, eu até entendo algumas regras de inglês, regras gramaticais, mas vocabulário é muito difícil, é muito diferente. Ou, eu não sei nada de inglês. Mas eu vou te provar que talvez você saiba muito mais palavras de inglês do que imagina. Quer ver só? Vem comigo! O inglês é uma língua que surgiu na Grã-Bretanha a partir da colonização dos povos celtas e outros povos. Por isso, ela é considerada como uma língua de origem anglo-saxônica, enquanto a nossa língua, o português, tem origem no latim, assim como o francês, italiano e espanhol. Porém, a língua inglesa, o léxico da língua inglesa, apresenta cerca de 60% de palavras provindas do latim. Você sabia disso? Acho que não. Por que isso acontece? O latim, durante muito tempo, foi a língua franca. A influência do Império Romano, assim como da Normandia em outros séculos e também da França, fizeram com que o latim tivesse influência em diversas línguas, por ser a língua oficial de documentos, da literatura, de textos canônicos e de missas. Por isso, nós podemos usar essa similaridade a nosso favor, pois nós temos muitas palavras cognatas, ou seja, palavras que apresentam um radical único de uma mesma origem, que podem ter a grafia semelhante ou até mesmo idêntica. O que acontece muito é que a pronúncia vai ser muitas vezes diferenciada, mas principalmente quando nós estamos lendo um texto, nós imediatamente identificamos essas palavras. Quer ver? Por exemplo, important, object, são exemplos de palavras cognatas. Real, a pronúncia muda, mas a escrita é a mesma, então facilmente você identifica. Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar também sobre sufixos. Os sufixos são morfemas, ou seja, elementos que nós adicionamos a um radical ou a uma palavra já existente, de forma a criar novas palavras de novas classes gramaticais. Conhecer esses sufixos nos ajuda muito no aprendizagem de uma língua, porque ajuda a expandir o nosso vocabulário. E existe uma grande correspondência entre os sufixos da língua portuguesa e os sufixos da língua inglesa, justamente por essa formação de palavras ter muita origem na língua latina. Por exemplo, a maioria das palavras que na língua portuguesa tem o seu final ou seu sufixo em dade, vão ter a sua terminação em inglês em TY. Quer um exemplo? Cidade, em inglês, você sabe como se fala? City, no inglês britânico, ou city, no inglês americano. Responsabilidade, responsibility. Habilidade, ability. E assim nós podemos seguir numa gama de palavras. Outro sufixo muito comum e que tem uma correlação entre as línguas é o sufixo são. Em inglês, nós utilizamos o sufixo shan. E olha, cuidado com a pronúncia, hein? Por exemplo, nação, nation. Observação, observation. Sensação, sensation. Você consegue pensar em mais alguma palavra? Olha, o dica da teacher, information, não existe em inglês. No campo de advérbios, geralmente nós acrescentamos em português a terminação mente. Em inglês, o que a gente adiciona? Qual é o sufixo que tem essa ideia? L, Y, ou dependendo se a palavra já termina em L, nós acrescentamos apenas L e Y.
totally, genetically, automatically. São exemplos de sufixos em inglês. Automaticamente, geneticamente, totalmente. Facinho, né? Nisso, você vai poder reconhecer sempre que você encontrar uma palavra com essa terminação, você reconhecerá que é um advérbio. Para os adjetivos, nós temos também alguns sufixos, inclusive que são idênticos entre as duas línguas. Por exemplo, a terminação AL acontece tanto no português como na língua inglesa. Muitas vezes essas palavras vão ter inclusive a grafia, a escrita idêntica, ou pelo menos muito semelhante. Você lerá ou você reconhecerá essa palavra automaticamente. Por exemplo, total, annual, general, sensual, são palavras muito similares entre as línguas. Outra terminação muito comum para adjetivos em inglês é o sufixo able or able. Por exemplo, terrible, invincible, reversible, comfortable. São exemplos de adjetivos em inglês. E aí, gostou das dicas? Tenho certeza que vão te ajudar a expandir muito o seu vocabulário. Consegue pensar em outras palavras com essas terminações apresentadas que não foram mencionadas no vídeo? Deixa aqui nos comentários, fala o que você achou dessas dicas. E também não esqueça de deixar o seu like. A gente se vê na próxima aula. See you! Bye!